Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Crisma. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. Quero primeiramente agradecer. Hoje nós vamos tratar sobre a igreja, né? Creio na igreja. Não só hoje, como na semana que vem, mas antes de tudo eu queria agradecer a cada um de vocês que está acompanhando o nosso curso. Sei que a maioria de vocês deve estar tendo aula online, então que tem que fazer as lições da escola, que tem que cuidar das coisas de casa, ajudar o pai, ajudar a mãe, e que ainda está tirando tempo, um pouco do tempo aí de semanal para acompanhar o nosso curso, para não perder os sacramentos. Eu espero em Deus que isso esteja ajudando vocês. Eu sei que nós somos um grupo pequeno, mas acho que a metade pelo menos, assim, existem alguns de vocês que estão se esforçando muito. A gente vê, né, pelas atividades, por tudo, o quanto vocês estão afim, né, procurando a resposta, responder a melhor possível, então assistindo os vídeos, né. E eu espero em Deus que isso esteja servindo para vocês, tanto quanto para nós. Isso serve para nós também, reestudar os temas, ler o catecismo. Isso nos ajuda também a crescer na fé, mas esperamos que a nossa miséria, a nossa imperfeição não atrapalhe o crescimento de vocês, né? Quase todos vocês, quando se apresentaram na Crisma, disseram que não tinham frequência e na igreja, né, que a família não ia com tanta frequência. Então, que bom que vocês estão acompanhando. Eu espero que isso esteja movendo o coração de vocês para uma vida nova e que assim nós consigamos seguir bem, né? Muito bem. Então, nós vamos hoje falar sobre o artigo de fé. Nós vamos falando sobre o creio, né? Creio em Jesus Cristo. No último foi creio no Espírito Santo. E o próximo é creio na Santa Igreja Católica, né? Creio na Santa Igreja Católica será dividido em 2 temas. Eu vou começar hoje, a gente vai ter o vídeo, as atividades essa semana, na semana que vem de novo. Vou subir o vídeo com o resto, a segunda parte desse tema e mais as atividades sobre essa segunda parte, porque é um tema muito abrangente. Então, muito bem. Creio na Santa Igreja Católica. Vamos lá. O artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que nós vamos dizer que nós cremos sobre a Igreja dependem daquilo que nós já falamos que cremos sobre Jesus. Então, por exemplo, por que nós cremos que as instruções da Igreja, a doutrina da Igreja, ela é correta, que ela não tem falhas, que ela fala a verdade? Porque nós cremos que o seu fundador é Deus, Jesus Cristo é Deus, e que ele garantiu que a igreja não teria erros doutrinais. Nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre Jesus, que nós falamos que ele deu a chave do reino dos céus para Pedro. A igreja recebeu esse poder dele. Então, por que você crê na igreja? Não crê na igreja pela igreja, não é porque a igreja disse apenas, mas nós cremos na igreja porque cremos naquele que fundou ela, que é Jesus. Então, aquilo que nós cremos sobre a igreja depende daquilo que nós cremos sobre Jesus. Por crer em Jesus, nós cremos na igreja. Continua o catecismo. Depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo, pois o Espírito é a fonte e o doador de toda a santidade. Então, primeiro nós cremos em Jesus e por causa de Jesus cremos na igreja. Porém, o que é que liga Jesus à igreja, né? O que faz com que as coisas que Jesus falou se mantenham na igreja, o que faz com que
nós possamos nos unir a Jesus através da igreja é o Espírito Santo, né? Foram as coisas que a gente falou na última aula, né? Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio pelo qual Deus chega aos homens, né? Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele não é só um instrumento, não é isso. Mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que traz as coisas de Deus até nós. Então, quando nós cremos na igreja, nós temos que primeiro crer também no Espírito Santo. E por crer em Jesus, em tudo aquilo que ele diz, que ele é Deus, que ele é verdadeiro, e por crer no Espírito Santo, que ele torna Jesus presente, nós falamos sobre isso, que o Espírito Santo como que dá testemunho de Jesus em tudo aquilo que ele faz. Então, por crer em Jesus e por crer no Espírito Santo é que cremos na igreja. Se aquilo que nós falamos antes sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, não caiu no seu coração, se você não crê em Jesus, se você não crê no Espírito Santo, não tem como crer na igreja, né? A igreja vira uma instituição qualquer e as instituições humanas falham. A igreja não é Deus, mas é dom de sua bondade, né? Então, só para entender, né? Então, nós falamos essas coisas, aí você vai falar assim, então eu creio que a igreja é Deus, que a igreja é soberana, que, enfim. Porque se eu creio que ela é santa, que se eu creio que ela é a verdade, assim, a igreja é o meio que Deus nos deu para chegar até Ele. Ela não é o próprio Deus, mas nós cremos nela porque ela é dom de Deus, ela é bondade de Deus. Deus que quis chegar até nós deu um meio, e o meio é a igreja, certo? Muito bem, vamos começar. A igreja é um projeto nascido do coração do Pai. O Pai eterno, por livre e misterioso desígnio, decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina. Nós já falamos disso algumas vezes nesse curso. Deus fez os homens com uma meta. Nós fomos criados com um desígnio, né? Por uma vontade de Deus. O que ele queria quando nos fez? Ele queria elevar os homens à comunhão da vida divina. Deus que é feliz em si, plenamente feliz em si, que nada precisa, que é perfeito, quis fazer criaturas que pudessem participar da alegria que ele tem. Por isso nós fomos criados para um dia participar da alegria, felicidade e amor de Deus, desta vida divina, né? Deus quis elevar os homens à comunhão. Veja, elevar os homens quer dizer o quê? Não é natural. O homem pode ser feliz nessa terra. O homem no paraíso, Adão e Eva, antes do pecado, eles eram plenamente felizes, como ser humano. Então, eles tinham o seu interior, eles não tinham pecado. Então, eles não eram invejosos, eles não eram orgulhosos, eles não se apegavam aos bens terrenos. Mas eles ainda não tinham a vida, a alegria, a felicidade de Deus. Isso nós só podemos a partir de Jesus. A alegria que Deus nos dá a partir de Jesus é maior do que aquela que havia antes do pecado original. E foi para ela que Deus nos fez, né? Deus fez os homens para isso, para participarmos dessa alegria divina, né? Deus quis chamar a nós, chamar aos homens, a formarem a santa igreja. Então, os homens unidos à felicidade e à vida divina é a igreja. A igreja é isso, a santa igreja. Com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Então, desde que o mundo existe, desde o início, desde Adão e Eva, lá existem sinais da igreja que virá a acontecer em Jesus, a partir de Jesus, a igreja que nós participamos, que é a igreja católica. Então, vamos lá. O mundo foi criado em vista da igreja. Se Deus queria unir os homens à vida divina, e se o meio é a igreja, então o mundo foi criado em vista da igreja. O mundo foi criado para que fosse fundada a igreja católica. Mas isso é um absurdo, como assim? Não porque a igreja seja um fim em si mesma, né? Veja, só para você entender. Quando você faz uma escola, você não faz a escola pela escola. Eu não faço uma escola porque eu quero construir escolas. Eu faço escola para ensinar pessoas, né? Assim, por que você vai fazer uma escola? Para que as pessoas tenham acesso à educação. Por que eu faço um hospital? Para que as pessoas tenham acesso à saúde, à medicina. Por que Deus fez a igreja? Para que os homens tenham acesso à vida divina. Ora,
Se os homens foram feitos para isso, se nós nascemos para isso, se Deus quando nos sonhou, Ele nos sonhou nos unindo à vida dele, o meio que Ele tinha é a igreja. Então, quando Deus fez o mundo, Ele fez o mundo para criar a igreja. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. E aí continua o catecismo. As próprias vicissitudes dolorosas, ou seja, mesmo as dificuldades, as coisas ruins que acontecem na história, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Então, mesmo as coisas ruins, e aqui está incluso o pecado, aqui está incluso as perseguições aos cristãos, aqui está incluso todas as dificuldades na história, mas também as nossas dificuldades pessoais, as nossas medidas, que não saem do coração de Deus, as provações podem, não, mas digamos, o pecado não é vontade de Deus, a morte entrou no mundo por causa do pecado, então a morte é algo que não estava inicialmente nos planos de Deus, mas por que elas são permitidas, diz o catecismo? São permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço e toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Então essas são as duas coisas pelo que Deus permite as vicissitudes maléficas, os problemas, o mal. Por quê? Primeiro, para mostrar o poder dele. Porque mesmo diante das maiores atrocidades, dos maiores pecados, dos maiores egoísmos, dos maiores maus desse mundo, Deus é maior, Deus é mais forte. Nenhum pecado consegue ser tão grande que vença a Deus, que vença o amor que é Deus. E segundo, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Então veja, eu sou amado, isso já é grandioso. Mas se eu trair aquele que me ama, e mesmo assim ele me ama, se mesmo eu não merecendo, se mesmo eu sendo tão ruim, mesmo assim ele me ama, ele me quer bem, ele confia, ele acredita em mim, isso é maior, isso mostra para mim o quanto ele me ama. Isso é Deus. Deus permite o mal também, primeiro para mostrar que o amor dele é superior a todos, segundo para mostrar o quanto ele nos ama pessoalmente. Então, que ele é mais forte e que ama muito acima de qualquer pecado, de qualquer mal. Certo? Seguindo. A igreja foi preparada desde a antiga aliança. Diz o catecismo. O congraçamento, ou seja, a união do povo de Deus, começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a comunhão dos homens entre si. Ou seja, o congraçamento, a união do povo de Deus, começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si. Então, o homem pecou. Na hora que o homem pecou, o homem deixa de ter duas comunhões. Primeiro com Deus, o homem trai a Deus, se afasta de Deus, começa a tratar Deus como seu inimigo. Segundo, o homem deixa de ter comunhão consigo mesmo, né? Um se torna inimigo do outro. Ali, na hora que o homem perdeu-se, se afastou de Deus, ali já inicia um movimento de Deus vai trazer o homem de volta. Continua o catecismo. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. O pecado cria o caos. O pecado é que desune os homens e o pecado que tira os homens de Deus. Porém, a reação, qual é a reação de Deus? Qual é o antídoto? Qual é a vacina que Deus dá para o pecado? É a igreja. É a união, a igreja que vai unir os homens a Deus e a si mesmo, uns aos outros, né? Continua o catecismo. A preparação para a igreja começa com a vocação de Abraão. Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Vocês devem se lembrar, a gente já contou um pouco disso lá na aula sobre Jesus, eu contei um pouco mais na aula sobre o Espírito Santo, hoje vamos voltar. A preparação, quando Abraão, que é o primeiro homem que Deus chama, começa a se revelar, né? Antes de Abraão já existiam religiões, mas não existia a revelação. Os homens procuravam a Deus, sentiam falta de Deus, mas Deus não estava falando diretamente com alguém. Deus começa a falar diretamente com alguém, com Abraão. Em Abraão começa a nascer os judeus, o povo de Israel, que é a descendência de Abraão. E aí diz o catecismo: Israel deve ser o sinal do congraçamento, ou seja, da união futura de todas as nações. Então, Israel vai ser um sinal
né, de um povo que é guiado por Deus, e este Deus leva os homens e une os homens, e leva os homens à comunhão com Deus e com entre eles. Israel então é um sinal. Depois, em Jesus, isso vai se espalhar para o mundo todo. Antes, no Antigo Testamento, antes de Jesus, Israel era este sinal da igreja. Entretanto, em Jesus se realiza o plano de salvação, né? Este é o motivo de sua missão. Jesus inaugura o reino dos céus na terra. Veja isso. O Filho realiza o plano de salvação. Qual era o plano de salvação? Aquilo que eu disse. Deus criou os homens para comungarem da sua vida divina. 2. Quando os homens pecam, Deus fala: eu vou fundar uma igreja para uni-los a mim, para devolver a eles o estado que eles precisavam e dar a eles aquilo que eu sonhei. Então, onde se realiza isso? Em Jesus. Em Abraão é só uma preparação. O Antigo Testamento todo é só uma preparação. Em Jesus, quando Jesus vem a este mundo, ele se torna o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a união dos homens com Deus. Muito bem, se é a união dos homens com Deus, é em Jesus que se realiza este desígnio de salvação. Este é o motivo de sua missão. Por que Jesus se encarnou? Por que Deus virou homem? Para nos dar a Santa Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja nos trará a comunhão com a vida divina. E ele inaugurou o reino dos céus na terra. Vocês devem se lembrar que eu disse isso nas últimas aulas, que Jesus, quando ele prega, ele inaugura, ele começa o reino dos céus. Eu disse isso também na aula sobre o Espírito Santo. A partir de Pentecostes, você começa a se manifestar, é a inauguração do reino de Deus, que foi fundado em Jesus, em Pedro, que Jesus fundou. Ali iniciou o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o reino de Deus nos corações, que acontece através da igreja. Então diz o catecismo: acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. E estes, aqueles que acolheram a palavra, constituem a verdadeira família de Deus, né? Então a igreja veio nos tornar família de Deus, né? A igreja que nos torna filhos de Deus. Lembre-se, o batismo é aquilo que nos torna filhos de Deus. Nós já falamos um pouco disso. Então acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino, né? Como é que o reino de Deus começa a acontecer aqui na terra? Começa a acontecer à medida que nós acolhemos a palavra de Jesus, a palavra que é o próprio Jesus. A partir disso, começa a igreja, começa o reino de Deus. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Isso quer dizer o quê? O que é consumação? Plena consumação do reino. A igreja acontecerá plenamente, o reino de Deus acontece plenamente lá no céu. É lá no céu, quando nós estivermos unidos a Ele, é que nós seremos plenamente filhos de Deus e seremos plenamente submetidos ao reino de Deus. Porém, a igreja é o germe disso, né? Então o Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Então, até o dia em que nós chegarmos no céu, ou até o dia do juízo final, que é quando o céu e a terra se unirão, e aí pronto, haverá novos céus e nova terra, não haverá mais o que fazer, é o juízo final. Até lá, Deus fez uma igreja, e essa igreja mantém uma estrutura que vai permanecer até lá. Não pode ser mudada. Não será mudada. Não precisa ser mudada. Primeiro, com a escolha dos 12, com Pedro como chefe. São eles as pedras de fundação da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o céu. São os santos que, unidos a Deus, permanecerão eternamente na salvação. Quais são a base? Qual é a base disso? É Pedro e os apóstolos. Jesus escolheu os 12 para começar a igreja. E estes 12 são os bispos, né? Pedro é sucedido dos bispos de Roma, é o Papa. E os bispos do mundo todo, como nós temos o bispo Dom João, que é o bispo de Osasco, eles são as gerações que sucederam os apóstolos. São eles que começam. Então veja, eles são as pedras de fundação da Jerusalém Celeste. Então eles não são só a fundação da igreja enquanto instituição terrena.
enquanto coisas desse mundo. A igreja, ela está aqui, mas ela é o germe do céu, da família de Deus que mora no céu. Os cristãos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também de sua sorte. Então veja, na igreja os cristãos participam da missão de Jesus. É verdade? Então nós pregamos, né? Nós ministramos os sacramentos, os padres participam dos sacramentos, nós passamos adiante a palavra de Deus, então nós participamos da missão de Jesus e participamos do seu poder. Então Deus dá o poder, por exemplo, dos sacramentos. O padre reza sobre um pão e o pão se torna corpo e sangue de Cristo. Quem tem poder para fazer isso é Deus, não é um homem, mas Deus dá a participação. A igreja é essa participação, a salvação dos homens passa pela igreja. Nós podemos ensinar, nós podemos criar, veja, um pai e uma mãe que criam um filho, é Deus que dá a alma, mas o pai e a mãe participam e participam da formação do homem e da mulher. Então nós participamos do seu poder, daquilo que só ele pode fazer, ele nos dá meios de participar. Mas também nós participamos de sua sorte. Qual foi a sorte de Jesus? O que quer dizer sorte? Quer dizer destino, quer dizer o que lhe aconteceu. Jesus foi amado por muitos, sim, seguido por muitos, mas foi odiado, foi traído, foi morto. E nós também seremos. Né? Não se engane, quem segue a Jesus tem o benefício de Jesus, mas tem que pagar o preço, a cruz. Né? E aí segue. A igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia realizada na cruz. Então, primeiramente, a igreja nasce de Jesus que se doa totalmente. Totalmente, Jesus se doa até a morte. E aí diz assim, ele é antecipado na instituição da Eucaristia. Na instituição da Eucaristia, que aconteceu um dia antes da morte de Jesus, na quinta-feira santa, Jesus diz, tomai e comei, este é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue. Né? Sangue, este é o meu corpo que será dado por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós. Então, na instituição da Eucaristia, Jesus antecipa, diz aquilo que virá. E ele realiza isso na cruz. Então, na cruz, Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue. A igreja nasceu dessa entrega inteira de Jesus. Significado, ou seja, essa entrega está significada pelo sangue e pela água do lado de Cristo. Acho que nós falamos disso, não me lembro. Mas quando Jesus está na cruz, crucificado, ele morreu, ele diz, Pai, entre as mãos eu entrego o meu espírito, morre. E aí depois um soldado, para garantir que ele está morto, ele fura o lado de Jesus e perfura até o coração de Jesus. E do lado aberto de Jesus sai sangue e água, né? Aquilo é um sinal da igreja. É um sinal da igreja. Por quê? Porque o sangue e a água, eles representam dois sacramentos que são os principais. O batismo, a água representa o batismo, e o sangue representa a Eucaristia, né? O corpo e o sangue. Então ali nós vemos um sinal da igreja. Né? Do lado de Cristo. Na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Né? Do lado aberto de Jesus nasce a igreja. Assim como, vocês devem se lembrar, nós falamos na criação, ou se não falamos, eu digo aqui, o relato da criação diz que Deus fez Adão do barro, soprou nele o Espírito e Adão tomou vida. E para fazer Eva, ele não pega do barro. Eva, ele dá um sono profundo a Adão e tira a costela de Adão, e da costela ele faz Eva. Do mesmo jeito, Jesus, que é o novo Adão, Jesus que é aquele que vai trazer a criação de novo, perfeita, ele nos dá a sua esposa, que é a igreja. Nós somos esposa de Jesus, né? A igreja é a esposa de Jesus, que se unirá com ele. Ela nasce também do lado aberto dele, na cruz. E a igreja se manifesta pelo Espírito Santo. A partir de Pentecostes, a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do evangelho. Certo? A partir de Pentecostes, nós já falamos disso, a igreja se manifesta publicamente. Então a igreja foi fundada em Pedro. Pedro pede sobre ti edificarei uma igreja. A igreja se consuma na Páscoa. Jesus morre, ressuscita e aí nós somos salvos dos nossos pecados.
Jesus, nos apóstolos, já fundou a igreja, já iniciou, mas ela se manifesta publicamente a partir do Espírito Santo, de Pentecostes. A igreja, por ser convocação, a igreja é convocação no sentido de que ela convoca todos os homens à união com Deus, né? Todos os homens têm esse chamado. Então a igreja é missionária por natureza, né? A igreja tem que levar a palavra de Jesus a outras pessoas por natureza. Por quê? Porque ela nasceu como um chamado, uma convocação. Mas como essa convocação chega a todos os homens? Através da igreja. Então a igreja em si é missionária. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Ou seja, a igreja tem de levar a palavra de Deus, de levar os sacramentos, de levar a verdade a todos os homens. Então, o Espírito Santo dota, e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Então, dentro da igreja existem muitos dons, existem muitos carismas, muitos chamados específicos. Então, por exemplo, um certo tipo de pessoa, um grupo de pessoas é chamado a fazer caridade com os pobres, né? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá tem uma ordem, que se eu não me engano chama as Irmãs da Caridade. Elas cuidam dos pobres, é o chamado delas. Existem outros intelectuais, os jesuítas, por exemplo, são um tipo de padre de uma ordem religiosa que se dedicam aos estudos, né? Existem tantos outros, existem alguns que são dedicados à adoração ao Santíssimo Sacramento, existem outros dedicados a sofrer, né? a pagar, a sofrer para ganhar méritos, para salvar outras vidas. Então, cada um é chamado a uma coisa, uns são chamados a cuidar da juventude, outros de outras coisas. Mas também, dentro da igreja existe a hierarquia, o Papa, os bispos, os padres. Estas duas coisas, os carismas, os chamados específicos, e a hierarquia específica de cada lugar, ou seja, que Deus dá um padre para cada lugar, que Deus dá um bispo para cada diocese, essas coisas são o Espírito Santo que está dando os meios para a igreja levar a conversão ao mundo todo, né? Por que cada um tem um chamado específico e diferente? Porque Deus precisa de todos esses chamados para que unidos eles convertam o mundo todo, ou pelo menos levem a verdade de Jesus ao mundo todo. E Deus quer a salvação de todos os homens, né? E a igreja só se consumirá na glória, no céu. A igreja só terá sua consumação na glória celeste. A consumação da igreja e por meio dela a do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Então a primeira coisa, a igreja só chegará ao seu pleno cumprimento lá no céu. Não tem, nessa terra não tem felicidade plena. A gente tem felicidade parcial em vista do céu. Isso serve para um monte de coisa. Para as ideias, às vezes a gente tem ideias de que a gente vai melhorar o mundo e aqui vai se tornar um céu. Aqui na terra não tem dessa. Isso não acontecerá. Nem mesmo dentro da igreja, entendeu? Nem mesmo com as pessoas convertidas, lutando pela sua santidade, aqui na terra é um lugar de luta. Então ela só se consumirá plenamente lá no céu. E por meio dela do mundo. Então, quando a igreja se unir a seu esposo no fim dos tempos, no juízo final, não só nós já falamos disso em outras aulas, não só os homens chegarão a seu pleno cumprimento, como a própria natureza. A natureza, o cosmos, o universo, a natureza, as árvores, as plantas, os animais, a terra, os planetas, tudo. Eles existem, mas eles não estão plenamente do jeito que foram sonhados por Deus, plenamente unidos a Deus por causa do pecado. Sim, o nosso pecado ele tem consequências até na natureza. A natureza se revolta contra o pecado. É por isso que diz que quando Jesus morreu, fez-se noite, né? Do meio-dia, 3 horas da tarde ficam trevas, tem grandes tremores de terra. Por quê? Que a própria natureza se revolta com o pecado. Então, a própria natureza não vive bem enquanto nós estamos no estado que estamos, mas um dia se consumará plenamente no dia do juízo final. Porém, essa consumação não acontecerá sem grandes provações.
né? Nós já falamos disso, do juízo final. E antes de isso acontecer, teremos de passar por muitas tribulações, muitas dificuldades. Só então todos os justos são os santos, desde Adão, de Abel o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Então, no dia do juízo, depois que nós formos julgados, aí todos os santos se unirão, desde Adão até o último, aquele que estará vivo no dia do juízo, todos nós nos uniremos plenamente a Deus, e aí o mundo estará plenamente consumado, a história terá chegado ao seu fim, congregados junto do Pai na Igreja Universal. Universal quer dizer para todos os homens de todos os tempos, de todas as nações. Isso não quer dizer que todos se salvarão, hein? Não é isso. Nós cremos que Deus dá as graças necessárias para que todos se salvem. Mas só são salvos aqueles que correspondem, né? Aqueles que atendem o chamado de Deus. Muito bem, continua o catecismo. O mistério da igreja. A igreja está na história. O que isso quer dizer? Que ela está aqui nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, a transcende. Então, a igreja existe aqui neste mundo. A igreja acontece, ou seja, ela é uma instituição que existe há 2000 anos. Mas ela transcende, ela é maior do que a história. A história vai acabar no juízo final. Mas nós seremos igreja mesmo no céu. Não igreja enquanto instituição, mas seremos igreja porque o que é a igreja? É aquilo que é o meio pelo qual Deus escolheu para nos unir a Ele. E estaremos plenamente unidos lá no céu. Uma realidade visível é a igreja. Por que visível? Porque tem os templos, porque são aqueles que estão unidos ao Papa, aos bispos, que acreditam na sua doutrina, que foram batizados, que recebem os mesmos sacramentos. Isso é visível, né? Você consegue ver com os olhos da carne, estes olhos aqui. Mas ela é uma realidade também espiritual, portadora de vida divina. A igreja tem em si vida sobrenatural, vida de Deus. Né? Aquilo que nós recebemos no nosso batismo, que é a graça, é a vida de Deus em nós, esta vida, ela é a vida divina e ela existe na igreja. A igreja tem vida espiritual. Cristo constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra a sua santa igreja. Então, Cristo instituiu e todos os dias ele mantém. A igreja só se mantém porque Jesus mantém ela. Mas ela é uma só realidade em que se funde o elemento divino e o humano. Então, quem constitui a igreja? A igreja são os homens batizados em estado de graça, unidos a Deus. Então, é humana. Mas ela é unida a Deus. Então, ela tem um elemento humano e um elemento divino. Né? Nós falamos sobre o Espírito. O que é que mantém a igreja santa? É o Espírito Santo. A igreja é corpo de Cristo, né? A igreja é um mistério de união dos homens com Deus. É na igreja que Cristo realiza e revela seu próprio mistério como meta do desígnio de Deus. Encabeçar tudo em Cristo. Reencabeçar tudo em Cristo. É Efésios 1:10. Cristo realiza e revela seu próprio mistério. Então, aquilo que nós vemos em Cristo se realiza plenamente na igreja. Onde é que você vê Jesus salvar todos os dias as pessoas? E onde é que você vê Jesus congregar os homens a Deus? É na igreja. Então, na igreja, Jesus realiza e revela este mistério, que é o de reencabeçar tudo em Cristo. Então, toda a criação, todos os homens serão levados por Cristo, que é a cabeça de tudo. Sua estrutura, a estrutura da igreja, ordena-se integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo. Por que existe estrutura na igreja? Por que nós temos os sacramentos? Por que nós temos o Papa e os bispos? Para que nós sejamos santos. Essas coisas só existem para uma coisa, para que você e eu tenhamos uma vida nesta terra que nos una a Deus ao ponto de sermos santos. Porque Ele é santo. Para que Ele nos torne santos. Né? Não é apenas o esforço, apesar de ter algum esforço, mas é o próprio Deus que faz isso em nós. A santidade é medida segundo o grande mistério em que a esposa responde com o dom ao esposo, com amor ao dom do esposo. Então veja, o que é a santidade? Definição do catecismo. É a medida segundo o grande mistério com que a esposa é a igreja, a esposa somos nós respondemos
com amor ao dom de Deus. Então, Deus se deu a nós. Se deu com todo amor. E nós respondemos esse amor. Isso é santidade. Quanto mais nós respondemos, com quanto mais amor nós respondemos, nós nos tornamos mais santos. A igreja é o sacramento universal da salvação. Cristo mesmo é o mistério da salvação. Jesus é que nos salvou. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação. Ou seja, a humanidade de Jesus, lembra que nós falamos sobre isso? É união hipostática. Em Jesus está unido Deus e os homens. É isso que nos salva. Um homem com coração humano, com alma humana, corpo humano, mas que está unido a Deus. Por isso que aquele sacrifício é perfeito, é inteiro, abarca toda a humanidade, porque ele é Deus, mas ele é homem. Porque se fosse só Deus, aí não tinha sacrifício. Então, é os homens unidos a Deus. Então, a humanidade dele é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da igreja. Então, onde nós vemos o corpo de Cristo nos salvar e onde ele se manifesta, onde é que ele se mostra, onde é que ele acontece? É nos sacramentos. No batismo, é nós nos unirmos a Jesus, que é Deus e homem. Nós somos incorporados a ele. No sacramento da Eucaristia, nós recebemos a sua humanidade, a sua divindade e nos unimos a ele. Na confissão, nós recebemos o perdão dos nossos pecados que foi tomado na cruz, pelo corpo e o sangue de Cristo e a sua divindade. Certo? São os sinais, os sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é cabeça na igreja. Então nós somos corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus tem a plena união com Deus. Jesus é o homem plenamente unido com Deus. Mas através dos sacramentos, o Espírito Santo nos dá aquilo que Jesus já tem. Certo? Através dos sacramentos. Então a igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento foi Israel que foi o povo de Deus. A gente já disse isso, ele já era uma figura, um sinal daquilo que seria a igreja. Mas no Novo Testamento Jesus funda a igreja. A igreja é o povo de Deus. Como? Pelo Espírito Santo. E aí nós vamos dar características, isso aqui é fabuloso, né? As características do povo de Deus estão no parágrafo 782 do Catecismo. Esse é muito bom. Para que você pense como nós deveríamos ser, como Deus sonhou a humanidade. Algumas coisas. Ele, a igreja, é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Isso é importante, né? Nós somos povo de Deus, não é que Deus seja nosso. Não é que Deus não possa se manifestar de outras formas, Deus não possa agir de outras formas, não. Deus é livre e age como quiser. Mas nós somos povo de Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Não é que Deus é nosso, mas nós somos de Deus. E aí segue. A pessoa torna-se membro da igreja pelo nascimento do alto, pela fé em Cristo e pelo batismo. Então, primeira coisa, como nós participamos disso? Pela fé em Cristo, por cremos nele, que ele é Deus e homem que nos salvou, e pelo batismo. Então, quem crer e for batizado será salvo, diz a Escritura. Então, nós cremos e aí nós somos batizados. Somos batizados e nos unimos a Deus. Ah, mas crianças são batizadas, a gente já falou sobre isso. Aí quem dá o testemunho da fé é o pai, a mãe e os padrinhos. Por quê? Porque todos nós temos que nos unir a Deus. Este povo tem por chefe Jesus Cristo. Né? Para dizermos que nós somos povo de Deus, o nosso chefe primeiro, quem é que manda, quem é que nos lidera? É o Cristo. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como um templo, reside o Espírito Santo. Isso é fabuloso. A condição de ser povo de Deus é dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Eu sou livre para ser de Deus. Eu não sou obrigado, eu sou livre. Porque na minha alma existe o Espírito Santo que me dá forças e me dá meios para viver esta vida. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Veja, nós vivemos os 10 mandamentos? Vivemos. Isso é lei de Deus? Isso já existia no Antigo Testamento? Sim, mas em Pentecostes, eu falei isso na última aula, o Espírito Santo grava
os mandamentos do nosso coração. Então nós não vivemos mais porque somos obrigados. Esse não é o nosso ideal. O nosso ideal é que nós amemos como Cristo amou. E isso vai nos levar a uma vida segundo o Espírito. Sua missão, a da igreja, é ser sal da terra e luz do mundo. Constituir para todo o gênero humano a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. O que nós deveríamos ser no meio do mundo? Nós deveríamos ser a mais forte semente de unidade, unir os homens. Mas unir o quê? Unir os homens simplesmente para que eles se gostem, assim, sem se importar com o que fazem e como fazem? Não. Nós temos que uni-los ao redor de Jesus, ao redor da verdade. De esperança, então nós temos que dar esperança para as pessoas. Nós deveríamos ser um sinal de esperança. As pessoas não deveriam nos ver como pessoas largadas, pessoas que não têm esperança, pessoas que diante das tribulações da vida não sabem para onde ir. Não, nós temos esperança. Nós sabemos que esta vida é um sofrimento e que a consumação perfeita é lá no céu. E de salvação. Os homens têm que encontrar na igreja o meio de salvação. Sua meta da igreja é o reino de Deus iniciado na terra por Ele. Então, como já dizemos, a meta da igreja é que aqui, né, através da igreja, os homens cheguem à santidade, à vida divina. Isso é fabuloso, não é? Muito bem. A igreja é o corpo de Cristo. Comunhão, a igreja é comunhão com Jesus. Jesus associou seus discípulos à sua vida. Eu já falei disso pelo batismo. Deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Enviou-lhes o Espírito Santo para isso. Então nós participamos da missão de Jesus, já falei disso, de sua alegria, mas também de seus sofrimentos. Então nós temos uma alegria imensa, nós temos o Espírito Santo em nossas almas e isso nos dá a união com Deus. A vida é verdadeira, nós sabemos que nós não estamos nesse mundo como os outros em busca de prazer, em busca de dinheiro. Não, nós temos uma missão. Essa missão só termina plenamente lá no céu, quando nós estivermos unidos a Ele. Mas também nós teremos de partilhar dos sofrimentos. Partilhamos da alegria, mas partilhamos do sofrimento. Veja que isso nos lembra muito um casamento, né? Na alegria e na tristeza. A igreja é corpo de Cristo. O marido e a esposa, eles se tornam um, né? Não são mais dois, mas uma só carne. Você vê um, vê o outro. Eles são pessoas diferentes. Mas eles, pelo Espírito, se tornam uma só carne. Nós também somos a esposa de Cristo. Pelo Espírito, nós participamos junto de Jesus. Nós nos casamos com Jesus. Nossa alma, nosso corpo, se une à alma e o corpo de Jesus e sua divindade. E aí nós somos um com Ele, né? Mas isso tem como preço participar de seus sofrimentos também, não só de suas alegrias. Então nós somos um só corpo. Por meio dos crentes, aqueles que acreditam, não crente no sentido evangélico, mas crente no sentido de crer, os quais os sacramentos, de forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Então é através dos sacramentos que nós nos unimos a Jesus. Sendo o mesmo corpo, é claro, a unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Pelo contrário, a unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, existe uma infinidade de chamados. Eu e você, nós dois somos chamados à santidade e a viver uma vida segundo Deus. Mas isso não quer dizer que nós sejamos iguais. Provavelmente não, com certeza você tem uma missão específica que não é a minha. E a minha e a sua podem ser muito diferentes. Então, como eu já disse, alguns cuidam dos pobres, alguns cuidam dos jovens, alguns cuidam das famílias. São trabalhos muito diferentes, intelectuais, outros não. Mas isso não torna o corpo menos uno. Talvez você olhe essas coisas e diga assim, como é que pode ser uma só igreja se eles são tão diferentes? Mas, diz o catecismo, a unidade do corpo místico a unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Então veja, eu tenho um corpo. Minha mão direita e minha mão esquerda são diferentes. E minhas mãos são diferentes dos meus pés. E os meus pés são diferentes dos meus pulmões, do meu coração, da minha cabeça. Cada coisa tem uma função diferente. Mas é a unidade de tudo isso que forma um só eu. Nós somos um com Cristo. Então, cada um de nós, com suas particularidades, com suas diferenças,
formam um só corpo, que é o corpo de Cristo. Pelo contrário, isso não nos divide, não nos torna separados, mas produz e estimula entre os fiéis a caridade. Então nós devemos, caridade aqui quer dizer amor. Nós devemos amar uns aos outros, sabendo que uns e outros são dons de Deus, que Deus nos chamou para juntos levarmos os homens à alegria divina. Que Cristo é a cabeça. Cristo dispõe em seu corpo, a igreja, dons e serviços pelos quais nós nos ajudamos. Que é isso que eu disse, cada um tem um chamado e um e outro se ajuda mutuamente no caminho da salvação. Então, e nós, igreja, somos esposa de Cristo, desposada com Cristo para ser com Ele um só Espírito. Então, cada um com seu próprio chamado, ama os outros, porque unidos é que nós seremos esposa de Cristo. Juntos é que nós seremos eternamente unidos a Ele. E cada um tem que cumprir bem a sua missão e ajudar o outro a cumprir a dele, para que mais e mais nós sejamos santos e santos sejamos unidos a Deus. Muito bem, estamos acabando. A igreja é templo do Espírito Santo. Aquilo que o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, é em relação aos nossos membros, assim é o Espírito em relação aos membros de Cristo. Entendeu? Então, veja, nós temos corpo, certo? Mas o que dá o eu? O que une isso tudo numa coisa só? É o Espírito, é a alma, certo? Então, a igreja são diversos membros, são diversas pessoas de muitos lugares, de muitos tempos. Veja, nós somos um corpo que não está só aqui nessa terra, nós também estamos no purgatório, nós também estamos no céu. Existem muitos santos no céu, eles são igreja também, se foram batizados. Nós continuamos sendo igreja depois de mortos, senão do que valeria, né? E veja, sendo tão diferentes, vivendo em tempos diferentes, em lugares diferentes, nós somos todos um só. E o que torna isso tudo um só? O Espírito. Assim como a alma torna o corpo um só, o corpo e a alma, então o Espírito é assim para a igreja. A igreja é una por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que une tudo isso. A este Espírito deve-se atribuir a união de todas as partes. Como pode os católicos da Polônia, os católicos da África, os católicos que vivem hoje, os católicos que viveram há 1000 anos atrás, como podem todos eles serem um corpo só? Só pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que une todas essas coisas. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Então veja, eu tenho atividades que são importantes para a igreja aqui. Você tem as suas na sua vida, na sua casa, enfim. E existe um padre, existe o Papa, existe, como eu disse, os católicos de outros lugares, de outros tempos. Mas quem é que move isso tudo? O Espírito Santo. Por isso nós não devemos fazer as coisas apenas pela nossa cabeça. Apenas porque eu quero ser legal, porque eu quero ser popular, porque esse assunto faz sucesso. Não. Nós fazemos porque o Espírito Santo impulsiona. Ele, o Espírito Santo, opera a edificação do corpo inteiro na caridade pela palavra de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos, pela graça concedida aos apóstolos. Veja, ele, o Espírito Santo, edifica o corpo na caridade. Então, nos ensina a amar, né? O Espírito Santo é que nos torna pessoas que amam. Vai nos fazendo crescer, fazendo a igreja cada vez mais amar. Como? Através, pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, pelo batismo, né? Não só pelo batismo, mas pelos todos os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, a ordem, o matrimônio, pela graça concedida aos apóstolos, então aquilo que Deus deu aos bispos, ao Papa, pelas virtudes. O que são virtudes? São bons hábitos. Quando você se torna uma pessoa virtuosa, ou seja, se você fica corajosa, se você começa a ser caridosa, se você começa a ser forte, você aguenta os sofrimentos da vida, se você se torna prudente. Todas essas coisas são dadas pelo Espírito para que a igreja se torne mais santa. Pelas múltiplas graças especiais, denominadas carismas. Os carismas são dons extraordinários, quer simples ou humildes. Quer simples e humildes, são graças do Espírito Santo. Peraí, eu vou ler de novo. Os carismas, quer extraordinários, quer simples e humildes, são graças do Espírito Santo, que tem utilidade eclesial. O que isso quer dizer?
O que são carismas? Não sei se você já ouviu essa palavra. Carisma é um chamado, é como eu disse. Eu sou chamado a cuidar dos jovens, eu sou chamado a cuidar dos pobres, a ensinar, a dar catequese. Mas também os carismas são chamados específicos. Então talvez você já tenha ouvido falar de alguém que reza e as pessoas são curadas. Pessoas que rezam em línguas. Pessoas que têm dons de revelação, que conseguem saber por uma graça o que você está vivendo, o que você já viveu. Pessoas que operam milagres. Todas essas coisas. Então são dons extraordinários, né? Essas duas coisas, veja, o chamado para fazer algo específico, tanto no sentido de cuidar de alguma parte da igreja, quanto de exercer esse tipo de coisa, de curas, milagres, prodígios, enfim, tantas coisas que podem ser, todas essas coisas são dons, são graças do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá. E tem utilidade eclesial, a palavra eclesial quer dizer igreja. Então, tem utilidade para a igreja, o Espírito Santo não suscita essas coisas por nada, não é para você, simplesmente. Mas é para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja aprenda a amar como Cristo amou. São ordenados a edificação da igreja. O que é edificação da igreja? Para a igreja se torne maior. Né? Quando você constrói um prédio, você tem que botar os tijolos, você tem que dispor as colunas. Por quê? Para que ele chegue à estatura que ele precisa, para que você consiga finalizar essa construção. Então, você dispõe tudo isso para que a construção seja consumada, para que ela chegue ao seu término. Assim, o Espírito Santo quer edificar a igreja, que é o que? O céu. Um dia nós todos estaremos unidos a Deus. É para isso que o Espírito dá esses carismas específicos. Esses dons são ordenados para a edificação da igreja, foi isso que eu falei, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Então, para que a igreja se torne mais santa, para que a igreja se una a Deus, para o bem dos homens. Então, os homens precisam disso, as pessoas precisam desses chamados específicos, do seu chamado específico, porque você é um dom de Deus e as pessoas precisam de você, né, através da sua vida, para que elas cheguem ao bem. O que é o bem? É Deus, né? E as necessidades do mundo. Então, por exemplo, na época de Santo Inácio de Loyola, né, as pessoas que foram pegas pela doutrina protestante, que se afastaram da igreja, que não acreditavam mais nos sacramentos, que não acreditavam mais no Papa. Então Deus deu uma ordem religiosa, que eram jesuítas, para que eles ensinassem o povo a verdadeira doutrina. A mesma coisa parecida aconteceu no século XIII, com São Francisco. As pessoas se apegavam muito ao dinheiro e achavam que a felicidade estava nas coisas desse mundo. Então Deus dá um carisma próprio dos franciscanos, que é desposar a pobreza, né? E assim vai. Há muitos, né? Há muitos carismas ao longo da história. Então, Deus dá esses carismas por isso, para que a igreja se torne cada vez mais santa, para o bem dos homens e para as necessidades do mundo. São exercidos esses carismas com plena conformidade com os autênticos impulsos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade. Então, se você se sente chamado a alguma coisa, isto não pode contrapor o amor, né? Se você não vai levar as pessoas a Deus, se você não está trazendo as pessoas para a Igreja Católica, para a verdade, se isso não te torna um ser humano melhor, ou seja, um ser humano que quer que as pessoas sejam melhores, que ama, esse tipo de coisa, então não faz sentido. Neste sentido, diz o Catecismo, se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. É preciso que, eu me sinto chamado a fazer isso, mas é preciso fazer um discernimento. Será que é mesmo de Deus? Continua o Catecismo. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja. Então, se você se sente chamado a fazer qualquer coisa na igreja, você tem de se manter reverente, ou seja, respeitoso e submisso aos pastores da igreja, ou seja, ao Papa, aos bispos e aos padres. Não tem um chamado de Deus que te afaste da estrutura da igreja. Eu tenho um chamado e esse chamado não terá nenhum padre acompanhando, não terá nenhum bispo e eu não preciso da aprovação deles. Isso não existe, isso é coisa do capeta. Tá bem? Eu sei que teve muita informação.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no WhatsApp lá para mim, ou até mesmo para o Jefferson, que ele me encaminha. E responde, o Jefferson sabe mais até do que eu, muito mais. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, gostado, e é isso. Deus abençoe e até a próxima aula.